oficialmente campeão brasileiro, matematicamente campeão brasileiro. 32 para 38, faltam 6. Eu quero pensar assim, eu tenho o direito de pensar assim, o atleticano tem direito de pensar assim. O atleticano foi antecipadamente campeão na rodada de número 32. 32. E que jogo, hein? E que jogo, hein? Aquele 0 a 0 no primeiro tempo, em que as duas equipes o Bahia muito nervoso e o Atlético muito ansioso. Pá, o choque. Nervosismo e ansiedade. Nervosismo e ansiedade. Faltou futebol. O Atlético não tinha beirada, nem na direita nem na esquerda. Tinha dois laterais de verdade, que estavam laterando, o Arana e o Mariano. Pouco iam. Ao Atlético faltava a esquerda e a direita, porque o Keno, no primeiro tempo, não foi o Keno do segundo. Longe. Mas o Keno estava bem. Mas o Keno, ele afunilava muito. Pode prender. Ele afunilava muito. Entrava muito pelo meio. E o Hulk da direita não ia lá. Não ia. O Mariano ficou só como lateral. Foi uma ou duas vezes. O Atlético não tinha beirada. O Bahia se concentrou pelo meio. O técnico Guto Ferreira, o Gordiola, ele é bom também nisso. De retrair a sua equipe, puxar a sua equipe. Embolou o meio. E o Bahia, teoricamente, tinha um lado direito forte. Com o Nino e com o Rossi. Um lado direito forte. E o Atlético tinha um lado esquerdo forte, defensivamente. Aquela briga do Bahia ficou muito por ali, pela direita. O lado esquerdo do Atlético ficou excessivo. Onde estava do lado direito, do lado esquerdo do Bahia, desculpa, do lado esquerdo do Bahia, onde estava o Mariano do lado direito, e o Natan Silva, meio excessivo no primeiro tempo. O jogo encardido na linguagem do goleiro. O 0 a 0 foi justo, eu falei isso rapidinho, quando terminou. O 0 a 0 foi justo, embora o Atlético tenha tido mais volume de jogo, propôs mais, tinha mais repertório, tinha mais posse de bola, mas não era eficaz. Não conseguia. E o Bahia, da mesma forma, não chegava. Chegava na intermediária, o Ederson não assustou e o Danilo também não. Vão assustar de verdade. De verdade. Ronaldo, vou ler a sua mensagem, olha. De verdade. No intervalo do jogo, quando eu terminei o comentário, eu falei, Léo, o 0 a 0 foi de bom tamanho, foi justo. Mas no segundo tempo a gente vai ter gol. A gente vai ter gol e no segundo tempo a gente vai ter o Atlético campeão brasileiro. Vamos lá. E de repente o Bahia mete 2 gols. Inesperadamente. Por que foi inesperadamente? Aí eu falei pro Léo, agora vai entrar em campo o Cuca. Agora ele tem que entrar em campo. E aí o Cuca entrou em campo. Entrou em campo e mexeu. E muito bem. Mexeu muito bem. Fez a diferença. Os jogadores que ele colocou em campo foram autores intelectuais da vitória do Atlético. Sacha participou do gol. Natan participou do gol. Aí veio a virada épica. Eu até estava vendo nas redes, eu não lembro que minuto que foi. Parece 32. Ninguém poderia acreditar. Na hora que você meteu o olho no placar, era 32. 32 minutos. Você meteu o olho, 2 a 0 Bahia. Você olhar no placar, 32 minutos. Depois você olhou 37, 3 a 2 Atlético. Que coisa assim, diferente.
excepcional, fora da curva, fora do padrão, fora do normal. Mas isso só é proporcionado pelo atleta. Só acontece com o atleta. O único atlético que existe na face da Terra. Só existe um atleta. Um. Quando você fala no mundo inteiro, atlético, o mundo inteiro identifica. Até na Europa, eles costumam chamar o atlético de mineiro. Mas é um atlético. Se você falar na Europa atlético, eles podem falar mineiro, o mineiro, atlético mineiro. Mas não falam nenhum outro, porque eles não sabem que existem outros que são genéricos, são sacoleiros, porque atlético existe um, que é o Atlético bicampeão brasileiro, que vai ser campeão da Copa do Brasil. E no meu comentário, no intervalo que eu falei com o resultado foi justo, 0-0, eu falei também. Agora vai ser o tempo que a gente vai ter, que o Atlético vai ter, para se tornar bicampeão brasileiro. E será bicampeão brasileiro. A festa vai ser hoje. Estava comentando hoje. Na Fonte Nova. A festa vai ser 2-0. Eu continuei falando. A festa será hoje. Fonte Nova. Porque a gente estava vendo o Atlético jogar. Não era aquele Atlético do primeiro tempo. A ansiedade, ela foi controlada, ela continuou, mas foi controlada, e as mexidas do Cuca, elas se transformaram em fatores principais, e as mexidas do Cuca alavancaram o Atlético para vencer o jogo. Por isso que eu confirmei o meu ponto de vista, que já era antes desse jogo, está gravado nos meus comentários da Rádio Minas, que o nome do Atlético na temporada de 2020, o nome principal dessa conquista é Estíbal, é o Cuca, na minha opinião. O principal nome da conquista do título de 2021 é Cuca. Gente, é claro que é na minha ótica, é a minha maneira de pensar. Vai ter gente pensando diferente, eu respeito. Mas o meu nome existia lá atrás, uma crônica maravilhosa, muito bonita, me fugiu aqui o nome do jornalista, que todos os dias, ao meio-dia, ele entrava com a crônica chamada O Nome do Dia. Ele contava, ele falava uma história, ele falava o nome completo. Por exemplo, vamos pegar aqui aleatoriamente um nome. Papa Francisco, o nome do dia. Eu terminava assim, com uma vinheta maravilhosa. Eu termino assim, no final do Campeonato Brasileiro. Cuca, o nome do ano. O meu nome do ano. Vai ter gente que vai ter o Hulk, e vai ser merecido, não vou contestar. Vai ter gente que vai ter os 4 R's, merecido, não vou contestar. E por aí vai. O meu é o Cuca. Já expliquei por tudo. A maneira como ele voltou, rechaçado, rejeitado, expurgado pela torcida do Atlético. Do jeito que ele chegou, com a mãe no CTI, em estado gravíssimo, quase que totalmente desacreditada de continuar na vida, continuar vivendo, com ele lá no Paraná e o Cuquinha aqui, primeiro esqueci o nome do auxiliar dele, aqui, depois o Cuquinha, depois ele, aquele desequilíbrio do time do São Paulo. O São Paulo deixou legado.
Deixou coisa boa. Aquele desequilíbrio do time, fortíssimo lá na frente, um trator lá na frente, caía fisicamente, todo bagunçado lá atrás, todo desarrumado lá atrás. O Cuca chegou e equilibrou. Primeiro ato dele, ele equilibrou o time. Ofensivamente, defensivamente, equilibrou. Segurança na frente, segurança atrás, ele equilibrou o time. Depois ele começou a trabalhar com o ego do jogador, com a vaidade de cada um, administrar estrela, administrar vaidade. O Atlético é feito de estrelas, de jogadores diferenciados, que poderiam chegar. Eu sou titular, eu sou o dono. E vocês me acompanham, vocês me ouvem e me veem falar aqui. Toda hora o Atlético tem no mínimo 17 titulares. O Cuca tem 17 titulares. Não tem nenhum que fala assim, eu sou o cara. Eu é que digo de vez em quando aqui. 2 são insubstituíveis. Cuca e Renato Fernandes. O Renato está passando problemas. Eu que digo isso, o Cuca nunca falou isso. O Cuca tem 17 titulares. E quando ele escala um time do Atlético, com esses 17, o time que ele coloca em campo é titular. E quando ele mexe no time no intervalo, ou no decorrer do segundo tempo, ou se precisar mexer antes, ele continua com o time titular. Ele tira um, põe outro, o Atlético continua titular. Isso é do Cuca. Quando chega o Hulk, o status do Hulk chegou para jogar, chegou para ser titular. Chegou para jogar. Mas quando ele realmente jogou, porque enquanto ele não jogou, ele era banco. E o dia que ele falou, eu preciso de oportunidade, eu preciso disso, e o Cuca sentiu, ainda ficou no banco, depois do Cuca, e hoje se tornou esse jogador que me surpreendeu, porque eu sempre conheci o Cuca, eu acho que 99% do brasileiro. Eu sempre conheci o Cuca, trombador, pesado, aquele jogador que só jogava com o corpo. Aquela carreta, aquele trator desdoganado. Eu sempre conheci o Hulk assim. O Hulk. Eu sempre conheci o Hulk assim. Eu sempre vi convocado para a seleção brasileira. Eu critiquei, falei, nossa senhora, esse cara na seleção brasileira, esse cara não joga, esse cara só sabe trombar, esse cara só sabe bater, partir para cima e bater e bater. O Cuca mostrou para o brasileiro, no modo geral, ele é muito mais que isso. O Hulk, eu estou falando de Cuca, o Hulk mostrou para o brasileiro, ele é muito mais que isso. Ele é extremamente habilidoso, como poucos. Pouquíssimos jogadores têm a habilidade que tem o Hulk. Ele é extremamente inteligente e extremamente técnico. Isto eu não sabia. Só não sabia. O Hulk nos mostrou isso. Mostrando a ele o momento exato para ele só deslanchar. E o Keno? O Cuca demorou para recuperar. E esse Natan que veio do Chelsea, que teve um bom momento com o Sampaoli? Olha esse cara. O Cuca levou um tempinho para recuperar. O próprio Johan, quando entra para fazer parte desse grupo de 17 do Bahia. Tem mais. E esse Natan Silva? Que ninguém sabia. Um ou outro. Eu nem sonhava com Natan Silva.
nem sonhava. Aqui na nossa equipe do Grupo BH Esportes, tem dois companheiros que eu acho que conheciam bem o Natan Silva, sabiam do potencial do Natan Silva. O Marcelo e o Felipe, que acompanhavam a base do Atlético em competições de sub-17, sub-20. O Natan Silva veio daí. Mas eu nem sabia quem era a Natan Silva. Eu falei lá, eu estou dando alguns exemplos para vocês, alguns exemplos. O Mariano, que eu continuo achando, no meu time quem joga é o Guga, mas no time do Cuca quem joga é o Mariano. O Mariano que estava perdido, esquecido, encostado lá na Europa. Encostado, perdido. Encostado. Foi o tal do Cuca que foi lá buscar. Tem mais. O Heber. Todo mundo agora, vou falar o Felipe, mandou embora, vai embora. O Marcelo, que eu destaquei, mandou embora meus dois. E muitos. A Heber acabou. O Cuca falou, não, acabou não, renova o campeonato. E é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. O Atlético, para mim, ele é o melhor. Para mim, é melhor que Igor Rabelo, melhor que Júnior Alonso, melhor que o garoto da base, eu vejo pouco no próximo. Porque não precisa mais da parte física. O mano a mano, não tem mais Heber mano a mano. Não existe mais isso. Cuca. Não existe mais o Heber. Existe o Heber posicionado, que é uma barreira. Falha, como todo zagueiro falha, às vezes, numa bola aérea. Mas é difícil. Ele bem posicionado, não tem mais mano a mano. Você não vê o Heber correndo no mano a mano quando ele vai lá para a área do adversário, que ele é um zagueiro artilheiro, como o Natan está se tornando, como foi o Léo Silva. Então, quando ele está lá, tem cobertura, ele não precisa voltar, feito um maluco, desorientado, e ficar no mano a mano e perder. Mas é o Heber que tem a melhor saída de bola do Brasil, no meio de campo atrás, movimentando o pessoal da frente. É o cara da melhor saída de bola no Brasil. Não é o ala, é o Heber. É o cara da inversão de lado melhor que tem no Brasil. Ele joga a bola do lado esquerdo para a direita, direita para a esquerda, como ninguém. No Independência falava. O Heber joga a bola da Ismélia Tunes, lá na como é que chama aquela rua? Da imprensa? Pitangui, não é Pitangui? Joga da Ismélia Tunes ao Heber, atravessa, como nenhum. E dentro da área, o posicionamento dele, do adversário, é de artilheiro. Dentro da área do Atlético, às vezes o Heber falha, como falha o Júnior, como falha o Igor em um cruzamento. Num gol onde há uma falha coletiva, como houve naquele gol primeiro do Palmeiras, né? E o Marcos Rocha puxou toda a defesa do Atlético do lado do Arana, do lado do Júnior Alonso. Ele desceu e puxou todo mundo, inclusive o Guga. O Guga teve que sair por meio da área para a marca do pênalti, porque a bola ia ser lançada. E foi, e ele passou por cima dele. Ali foi uma falha coletiva. Começou com a Arana, o Júnior Alonso, parou lá no Guga e saiu o gol. Isso é uma falha coletiva, isso acontece. O Cuca botou o Heber nessa situação. Tem mais jogador. Então por isso é o meu nome. Cuca, o nome do ano no Atlético 2021, campeão brasileiro. Por enquanto, porque ele será campeão da Copa do Brasil. Não
tenho nenhuma dúvida, sabe por quê? O Atlético Paranaense não tem absolutamente nada que possa impedir isso. Nem história. Por isso eu falo, Atlético Paranaense. Se eu falasse Atlético, só tem um. E esse tem até um TH, para ficar mais diferente ainda, porque não tinha jeito. Não tem nada, nem grama sintética, nem estar na sua casa, muito menos futebol, coletivo, individual, diretoria, não tem nada, nada, zero. O contrário, só o destino, a natureza, o acaso. É nisso aqui, ó. Não precisa nem jogar. É só entregar a taça da Copa do Brasil. Não precisa jogar. Então, gente, parabéns ao Atlético, bicampeão brasileiro, legítimo. Quando eu falo legítimo, é título legítimo, não é título arrumado. Não é título tirado de dentro da gaveta. É título de dentro das quatro linhas, dentro do campo. Não é título da gaveta. Não é título de armário. Não é título de boca. Por isso a taça tem o número 50. Vem lá de 71. Primeiro campeonato brasileiro. Por isso que eu falo, o Atlético é bicampeão brasileiro legítimo. Legítimo. Do Atlético. Vocês estão entendendo. O Atlético é legítimo bicampeão brasileiro. Pode virar também 30 coroa. Pode. Pode virar. Então, minha gente, essa festa que o torcedor do Atlético fez na noite de terça, madrugada de quarta, meu Deus do céu. É difícil você falar, eu vi coisa igual. E não dá nem. Eu não me lembro de madrugada assim, nem na conquista da Libertadores. Não teve jeito. Porque a festa foi no Mineirão, a maior. Foi na Esplanada. No Mineirão. Foi na Esplanada. Ela veio para a Praça 7, ela veio para a sede do Atlético, mas não veio com tanta intensidade. Não veio com tanta intensidade. Não veio. Essa festa do Atlético, na sede, na Praça 7, um negócio de louco. Só de atleticano, de atleticanidade, de quem liberou o coração, soltou a alma, botou a alma para fora. Eu fiquei, acabou a jornada das Minas, e eu fiquei acompanhando. Eu não fui para a rua. Não fui para a rua. A vontade deu, mas eu não fui. Não fui para a rua. Eu fui acompanhando. E eu fui acompanhar a Rádio Itatiaia. Eu fui acompanhar. Eu tenho vários motivos para acompanhar a Rádio Itatiaia. E fui acompanhar. E a cobertura da Rádio Itatiaia foi uma coisa fenomenal, fantástica, de quem faz rádio, de quem sabe fazer rádio. De quem faz porque sabe fazer e faz uma rádio fantástica. E agora a Rádio Itatiaia resolveu mergulhar no mundo digital.
pulverizou tudo. Com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, do mundo digital, da tecnologia, pulverizou. Virou pó. Estou falando no meu mundo de hoje. A gente está nas redes. Virou pó. Pulverizou. Porque até 5 da manhã eu falo, agora eu vou dormir. Eu vou ter que levantar daqui a pouco. Agora eu vou dormir. 5 da manhã. Estavam começando a chegar os caminhões de bombeiro com os jogadores do Atlético, comissão técnica, diretoria. Aí eu fui dormir. Mas estava lá, áudio e imagem. Áudio e imagem. E vamos fazer justiça, honra seja feita, fazendo justiça também à TV Globo Minas. Também foi junto. Aquela madrugada, falou madrugada. Minas. Aí a gente não podia exigir que fosse um cobertor nacional, o pessoal de perto da rádio. A TV Globo Minas foi até a chegada do pessoal lá para a cidade. Foi. E eu fui acompanhando a sensação. Contagiado por ela. Então o Galo é campeão. Agora o grito saiu da garganta, aquelas arranhadas, aquele movimento machucando o coração, não existe mais. Com o que a gente está vendo, com o projeto do Atlético, não é um projeto, era a princípio, pelos 4 R's, pela direção do Atlético, era um projeto para final de 2022, na inauguração do estádio do Atlético, o Atlético inaugurar com um time para ser campeão. O projeto antecipou. E como antecipou? E o trabalho está sendo desenvolvido pelo presidente Sérgio Coelho, pelo vice, pelo José Maria Cocó, pelos 4 R's. É um trabalho longevo e que promete um Atlético melhor do que o outro a cada ano que passar. Então, gente, então atleticano, prepara. Porque vai ser muita alegria, muita emoção. Como tudo do Atlético tem que ter sofrimento, vai ter. Mas a alegria vem no final. Agora vem sequencial. Vem na sequência. Não vai ter mais esse tempo abençoado. Que tempo abençoado, né? O torcedor do Atlético pode falar assim, eu esperei 50 anos. Outro torcedor não pode falar. Pode falar, esperei 10, esperei 15, esperei 20. Mas o Brasil inteiro está mensurando e aplaudindo esses 50 anos do Atlético. Ninguém lembra dos 20 e tantos do Corinthians para ser campeão estadual. Dos não sei quantos de outros times aí para ser campeão brasileiro uma vez. Os 50 anos do Atlético está na história do Brasil, está na história do Atlético, está na história do atleticano. E tem muita gente privilegiada, graças a Deus. Eu sou um privilegiado por Deus. Por quê? Eu fui campeão brasileiro em 71 e fui para a fila. Eu fui para a fila. E durante 50 anos eu caminhei nessa fila. Ninguém furava a minha fila. Eu fui caminhando. Durante 50 anos, eu obedeci a fila. Na terça-feira passada, chegou a minha vez. E de vários outros. Infelizmente, muitos atleticanos que entraram nessa fila
muitos lá de 71 que entraram no início da fila e muitos que entraram na fila, os mais recentes, muitos ficaram pelo caminho por essa maldita doença, dessa pandemia. Mas quantos atleticanos viram o Atlético formar essa potência e falou, agora eu vou extravasar. E eles não puderam, não conseguiram. Quantos que a gente conhece, aqueles que partiram, que estavam do nosso lado, na nossa família. Por isso que o Mário Henrique foi muito feliz. Isso é do Mário Henrique, não é de ninguém, não é dele. Ele foi muito feliz quando ele disse no Mineirão, depois repetiu uma Fonte Nova. É dele. Ele falou no Mineirão. Atlético 2, Fluminense 1. E foi de virada. Depois foi uma Fonte Nova. Com aquele entusiasmo, aquela vibração dele. Ele falou, tem festa na terra, mas tem festa também no céu. É verdade. Hoje tem festa na terra, mas tem também no céu. É a pura verdade. Era a verdade. A festa na terra é a festa no céu. Coisa de atleticano. Então, atleticano, parabéns. Você é bicampeão brasileiro. Legítimo. Chancelado pela verdade. Chancelado pela legitimidade. Chancelado pela realidade, pelo documento que prova este é real. Dentro das quatro. Jogando essa segunda bola. Legítimo. Para quem sabe ler, não digo a ler. Ronaldo Teves, se colocaram 50 anos na taça, os títulos que entregaram o fax, é isso aí. Agora, ficou muito mais claro que foi somente politicagem. Nem eles consideram. É o que eu estou falando, Ronaldo. Você tem toda a razão. Ilegítimo. Eu, se sou Atlético, diretor do Atlético, eu coloco na faixa de bicampeão. A CBF estampar pelo Brasil inteiro. Na faixa de bicampeão, Atlético, bicampeão brasileiro. E bota em letras garrafais, entre parênteses. Legítimo. Bota na faixa. Bota na faixa. Porque aqui no programa eu vou falar sempre. Acho que os meus companheiros também vão falar. Se eles não gostaram da ideia, o que eles vão fazer, eu vou falar. Se eu não concordo, eu não vou falar. Mas eu acho que não tem nada. Como você não vai concordar? Pô, não tem jeito. Ele é legítimo. Legítimo. E tudo conspirando de tal maneira que o Atlético ganha um título com um gol, que foi o gol de empate, feito pelo Hulk, que é a primeira vez que ele tocou na bola como profissional, o primeiro chute que ele deu numa bola como profissional foi na Bahia. Foi em Salvador. Depois desse chute ele foi embora. E voltou agora para ser campeão lá. Voltou para ser campeão brasileiro. Deu o primeiro chute como profissional, foi embora. Depois voltou para Atlético. Conspirando. 2 gols de quem? Do Baiano. Um baiano. Foi desequilibrar lá. Pequeno.
terra de todos os santos. Em Salvador, Bahia, o Atlético, na rodada de número 32, jogo da rodada de número 32, o Atlético se sagrou bicampeão brasileiro. Se a CBF colocar na história dela, dos campeonatos brasileiros, ela vai colocar lá Atlético campeão brasileiro, rodada 32. A CBF não vai explicar que a rodada foi realizada lá na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ela vai rodar lá. Rodada de número 32, Bahia e Atlético. 2 Bahia, 3 Atlético. Vai estar na história da CBF, do Campeonato Brasileiro, jogo em que o Atlético oficialmente se tornou o campeão brasileiro. Pela matemática, Bahia 2, Atlético 3. Eu penso assim, quero que seja assim. Eu quero que seja assim. E para mim é assim. Éder Street Poker. Ué, olha o Éder aí, Matheus. Grande Éder. Obrigado por você estar aí, Éder. Deixa eu falar uma coisa, Éder. Matheus, eu recebo no meu celular ligação para ela falar, moço, fala para mim aí de novo, eu não peguei, não prestei atenção, eu vou lá buscar algum. Mas não é pouco não. É inclusive o meu relacionamento, bem próximo, minha família, muita gente. O Matheus falou que me ensinar até hoje, ele não me ensinou a jogar poker até hoje. Estou doido para ir lá no Street Poker Club, o Matheus não deixa, viu, Éder? Matheus não deixa. Éder, Marcelo, um grande abraço. Obrigado a vocês pela companhia. Ó, o lugar de vocês, aqui no grupo DH Esportes, é de vocês. Chegou o final de ano, eu nem pergunto, nem o Matheus. A gente faz assim, ó, no automático. No automático. Ok? Parabéns demais à torcida do Galão da Massa. Deixar registrado que comecei a conhecer e acompanhar mais os times mineiros após conhecer seu programa. Tamo junto, mestre. Obrigado. E toda a galera do DH Esporte. Olha o Éder aí. Éder é nome de craque. E o Street Poker Club só forma campeões. 3 anos formando campeões. Éder é nome de craque. Éder é nome de craque. Daqui a pouco vocês vão ver o recado lá do Street Poker Club. E eu, Matheus, em cima, tá? Eu quero ir lá, cara. Aos Zubretas. Boa tarde, Afonso. Sou fã do seu programa, parabéns. Vocês, seus companheiros, obrigado. Deixa eu deixar agora. O meu pessoal falar, só para mim, xingando, coitado. É porque eu gosto mais de falar. Eu gosto principalmente de ser ouvido disso. O meu pai, que é a minha referência, foi e continua sendo Alberto Teixeira dos Santos Filho. Ó, tem muita gente que fala assim, pode ter igual, mas melhor não tem. Eu sou muito mais agressivo. Nem igual teve, nem vai ter. Vai no mundo. Nem igual teve, nem vai ter. O meu foi o melhor, é o melhor, vai ser, e é muito melhor que o seu. Bom, agora você fica aí falando o meu melhor. Mas o meu pai está lá no céu. Quando eu falei para ele que ia ser jornalista, ele me